Olá, pessoal, começando mais um SVM Insights, aqui o podcast no nosso canal, que fala com publicitários, comunicadores. Então a gente está hoje aqui com mais um papo super legal. Toda semana a gente está aqui com vocês. E aproveita aí já para seguir a gente, tanto no YouTube, no Twitter, no Instagram e acompanhar aqui os nossos papos. Então estou aqui mais uma vez com Eric Picanso, nosso diretor comercial e marketing. E apresenta nosso convidado aí, Eric. Bom dia a todos. Bom dia não, né? Eu sou proibido de falar bom dia, porque eu nunca sei o horário, eu sou péssimo para esse negócio. Eu não nasci para esse mundo das mídias. Mas eu tô trazendo um cara aqui que ele entende muito desse mundo moderno das mídias, inclusive comanda a gestão de uma plataforma musical que é o grande sucesso da nossa região. Ele que faz gerenciamento de comunidades. Conheci ele em eventos de inovação, que era o Wins for Future. Mas ele é conhecido também como a lenda viva do Pirambu. Seja bem-vindo, Zé Pretinho. Obrigado. A parte da lenda eu adorei. obrigado, gente. Obrigado, Lenis. Obrigada por ter vindo e estar aqui com a gente hoje. Zé Pretinho, fala um pouquinho aí né, te apresenta, fala de onde você vem, fala um pouquinho aí do seu trabalho, para as pessoas já começarem a conhecer, porque aí depois a gente começa a perguntar aqui. Simbora. Bom, é isso, eu sou lá do Pirambu, né? Eu gosto de me geolocalizar antes de tudo, né? Para que eu saiba de onde eu vim, eu nunca me esqueço também enquanto eu estou, né? Vim lá do Pirambu, tive um sonho de ser designer, ainda quando criança, prematuro. E aí corri atrás desse sonho de ser especificamente design, né? Já com isso. E, bom, as coisas foram mudando, fui parar como designer de uma área de setor de projetos especiais. Minha cabeça fez um boom, assim, foi quando eu comecei a perceber que eu tinha outras aptidões para além do design especificamente. E aí fui trabalhar com marketing, trabalhei muito cedo com marketing digital, já gerenciando redes sociais ali na época ainda, prematuro do Facebook, nas primeiras contas do Instagram. E algum tempo depois eu fui parar no gerenciamento de projetos, foi quando a gente se conheceu, né, gerenciando o Wins for Future e outros projetos que aconteceram principalmente aqui em Fortaleza. Até que eu fui parar no Sua Música, né, a maior plataforma de música 100% brasileira. E o meu cargo atual, né, eu sou diretor de conteúdo, né, Head of Content, dentro da plataforma. E, bom, essa é o que eu sou, assim, rapidamente, né. Tem um Guinness, tem um recorde mundial graças ao Wins for Future. Essa é a parte curiosa da minha vida, sem nunca ter subido num kite. Eu também não. Eu te entendo. Mas você estava pensando em treinar, né? Tava, mas eu pensei, rapaz, o sedentarismo evita contusões. É menos perigoso. Zé Pretinho, a gente te trouxe aqui hoje. Nosso podcast tem o objetivo de conversar, né? Se relacionar mais com o pessoal da comunicação, o pessoal do marketing. E trazer todas as tendências, né? Assim, começar a trazer pessoas que conhecem bastante, né? De determinadas áreas do marketing, que estão aí à frente, né? E fazendo, né, boas atividades, executando muito bem projetos, como você colocou. E a gente hoje queria conversar um pouco com você sobre gerenciamento de comunidade. Então, a gente vê que essa palavra comunidade vem crescendo, né? Assim, esse tema vem crescendo dentro do marketing. Eu queria entender um pouco de como que vocês fazem isso, assim, se é uma coisa que como você falou, né, no seu histórico já vinha lá com redes sociais, Isso. Né? E aí você já tinha um contato, e aí até em outros podcasts falamos aqui um pouco ali da Web 1, onde a gente tinha o contato simplesmente de quem criava conteúdo e as pessoas só recebiam. Aí vinha na Web 2 que começou ali o comentário, a rede social, as pessoas começaram a interagir. E que esse novo momento, nova onda, já começa onde as pessoas interagem entre elas, existe uma comunidade ativa, com vários gostos, vários nichos. Fala um pouquinho pra gente da tua experiência sobre isso. Bom, é isso. Primeiro eu entrei nesse âmbito de redes sociais muito por acaso. Na verdade, que eu queria entrar numa agência de publicidade. A única vaga que tinha na época era para assistente de rede social, né? E aí eu fui. Bom, aí por que eu gostaria de falar sobre isso? Porque lá naquele passado era isso, analista de redes sociais, alguém que simplesmente fazia lá um post. Qual era a minha função? Pegar uma imagem, escrever uma redação e colocar no ar em determinados horários que alguém pré-julgou que ali teria uma boa audiência, que as pessoas estariam. Aí tinha um horário, porque o horário das 10 horas é o horário interessante, 7 horas as pessoas estão acordando, não sei o que. Mas hoje esse termo ele está mais popular dentro do gerenciamento de comunidade,
Porque, exatamente como você falou, a maneira com que a gente interage com o público, a gente marca ou a gente serviço, interage com o público, é uma maneira muito mais colaborativa. Eu presumo que existe talvez até uma falácia onde a gente ainda se confunde nas duas palavras, né? Nos dois termos, público-alvo e público, né? A gente tem uma grande massa, um grande ecossistema que ali consome aquele serviço ou aquele produto, da qual, na hora de comunicar-se com ele, a gente precisa ter uma comunicação mais colaborativa. Não dá para dizer quase olho no olho, mas a gente precisa entender que existe uma troca. Ao mesmo tempo que a marca ou serviço entrega algo, aquele público consumidor, aquele público participativo e colaborativo, ele devolve uma interpretação que a marca precisa estar atenta para devolver nessa consequência. E assim, o consumo, de fato, ele vira um commodity, ele vira um segundo plano, né? Ele tem que estar na bagagem. É muito comum hoje a gente ver marcas, coisa que a gente não via 10 anos atrás, que quando eu te falo que quando eu comecei, né? A gente vê discursos, a gente vê storytelling, a gente vê menções de marca que passam muito longe daquele comercial direto, daquele varejão. Isso é porque o varejão está embutido naquele discurso e há um elo de relacionamento maior com o público. Como é que funciona hoje dentro do sua música essa relação com a comunidade? Tu tem como dar algum exemplo pra gente disso assim na prática? Eu tenho. Acho que desde o nascimento, assim, obviamente eu não estava lá no nascimento Uhum. da sua música, também na década passada. A partir do nascimento da sua música já é o estar atento à comunidade. A sua música nasceu a partir de um programador forrozeiro, eles existem, que estava insatisfeito em procurar os CDs, né? Na época existia comunidades do Orkut que você baixava disco, existia o Da época do ForShare, Orkut, esse na negócio? época do Orkut, exatamente. Meu E eu Deus. vou só fazer um parênteses, que é preciso enaltecer e reconhecer a indústria do forró como uma indústria avant-garde dentro do music business. Pouco se fala sobre isso, mas a indústria do forró quebrou pelo menos 3 vezes a banca da indústria musical brasileira. A década de 90 foi crucial para o que a gente vive hoje como ecossistema da música como um todo, certo? Porque da década de 90 existia a crise do vinil para o CD. Toda a indústria da música estava focada em venda de vinil. Tanto que existiam grandes premiações, disco de ouro, disco de platina. O cara ia no domingo no Faustão para dizer quantas mil cópias estava vendida. Ele não ia para dizer que ele tinha tantos shows no mês. Ele não fazia turnês estratosféricas de agenda de 40, 50 dias no mês. 50 tocadas no mês, né? Existia o foco na venda do disco. E aí se popularizou o CD. Junto com a popularização do CD, a mídia física já foi baixando de consumo, os computadores foram avançando, o Nero foi sendo instalado no computador da gente, ou seja, nós podíamos fazer uma cópia. Um CD virava 3. Se eu dissesse para você, eu comprei o CD do Charlie Brown e é muito massa. Vou te dar uma cópia também, Eric. E aí a gravadora perdia 2 discos vendidos, só vendia 1. Certo? Essa era a crise do momento. Eita, ferro. O que está acontecendo no mundo? Aqui, com o ilustríssimo Emanuel Gurgel, Sons um site, que é que ele percebeu? O meu dinheiro não está na venda de disco. O meu dinheiro está em show. Então eu preciso fazer com que as pessoas consumam o meu show. Ele começou a dar CD. Ele operou, né, o negócio para que ele pudesse ter a capacidade de financiar esses discos. Ele começou a copiar e distribuir nas portas de festa. Machos com Leite ou qualquer outra banda do casting da Sons do Site à época ia tocar, sei lá, em Patos, Rio Grande do Norte, e ele ia lá e distribuía CD por lá um mês antes. Exatamente. Isso gerou uma mudança de consumo e de comportamento do usuário. Porque depois desse passo, existiam os gravadores, que eles iam lá no show, espetavam um pendrive na mesa de som, gravava aquele show do Aviões do Forró em Patos, São João de Patos.
E o cara disponibilizava na comunidade do Orkut, ou num site X, ou num site Y, no 4Share deles. Com o Emanuel Gurgel lançando essa tendência, os outros escritórios de banda também começaram a fazer isso. A própria A3, enfim, todos começaram a fazer, rodar disco assim. Nesse paralelo nasceu, né, a função do gravador dentro do forró. E aí o público começou a consumir, que é uma coisa que a gente vai falar mais na frente. O que é que o cara queria? O cara foi pro show hoje, no Sítio Siqueira, esse final de semana, essa sexta. Quarta-feira, quando ele estiver assistindo futebol em qualquer churrascaria, o cara vem, ó, eu tô aqui com Aviões, ao vivo, no Sítio Siqueira, da sexta-feira passada. O cara ia lá e consumia. O nascimento da sua música surge nesse momento do declínio do Orkut, e a gente precisa lembrar que eram comunidades, para quem lembra, eram comunidades de outros gêneros musicais também e tal. Então ficava muito difícil do cara achar o Aviões de Forró volume 65, que era ao vivo, numa festa tal, que ele ganhou um alô, que não sei o que ele queria. E aí esse programador forrozeiro decidiu fazer um repositório de música. Então ele caçava esses links e dizia, ó, tá tudo lá na sua música. Lá vai ser forró e tal, não sei o que, bababá. Tô doido pra saber onde é que entrou o Isaías CD. Já foi no concorrente do outro, né? Não, o Isaías CDs foi o gravador Ah, tá. Então, que distribuía forró. tipo, como o Emanuel Gurgel. Como Emanuel Gurgel. Ah, era um concorrente, tá? Isso. Não, acho que não exatamente como concorrente, mas complementar, né? Entendi. Por isso que daí vem o nome, Isaías CDs. Inclusive, no próprio Diário do Nordeste tem uma matéria muito legal sobre ele, sobre a história do Isaías CDs. E aí, o papel do gravador é fundamental pro ecossistema do forró. É porque vamos fazer um paralelo pequeno assim. Se a galera vê Netflix é o paraíso. Netflix é a reinvenção da vida. Netflix é melhor do que sair de casa. Netflix começou mandando filmes físicos para sua casa. Né, assim, ele começou, é uma espécie uma distribuidora. É distribuidora, assim. Isso. Ele só mudou para a plataforma. Então o gravador também é uma distribuidora, ou seja, o cara distribui tua música por aí. E a evolução pro streaming, assim como Netflix, foi o que a sua música fez. Exatamente. E aí nasce sua música. Então, esse foi o primeiro elo da comunidade. A comunidade estava insatisfeita por não conseguir achar facilmente os links dos CDs do forró para baixar. E aí já nasce mais ou menos como a gente atua hoje, nos dois lados de atuação, no B2B e no B2C. Aquilo que a gente serve para a indústria, né, no business to business, e aquilo que a gente serve para o usuário, para o consumidor final, no business to consumer. Então, para a indústria, o que é que a gente serve? Cara, aqui, pode ficar aqui, mantém teus discos aí, vai jogando por aí, porque eu tenho aqui do outro lado milhões de usuários querendo te escutar. Ou seja, nasceu um produto a partir de uma comunidade, porque se viu necessidade ali dentro, ainda no Orkut, né, que você falou? No declínio do Orkut. Tem uma curiosidade que uma das comunidades que mais resistiram lá dentro do Orkut até o final, assim, que tipo, todo mundo já tinha vazado, como a gente fala do português aqui do dia a dia. Era discografias? Não, era unidade de noivas. Assim, que o pessoal continuava. E, assim, e se você for ver, a necessidade é a mesma. É encontrar fornecedores, encontrar serviços de forma... Hoje existem outros métodos para isso, né? Então, porque a noiva, tu sabe, né? Assim, quanto é um bolo? R$10. Mas é pro casamento, 1 milhão. Né? Exatamente. Então, aí assim, ela precisa criar algum fornecedor que dê qualidade sem, né? O fornecedor chega lá sabendo que é um casamento no dia, né? Putz, eu pensei que era só um comes e bebes. Cobrei só... E qual a importância que você atribui à marca hoje de construir comunidades? Bom, é isso, assim. Eu acho que, obviamente, negócios são muito mistos, né? São muito plurais. É impossível dizer que esse é o segredo de um sucesso. Porque a gente pode ver uma casa de tintas lá no centro, com 40 anos de história, com o cara continuando vendendo na caderneta, com o cara sem Instagram, com o cara sem nenhuma rede social. Eu consigo olhar ainda que ele tem uma comunidade. Então, o segredo é essa manutenção, assim, é ele saber que o negócio dele hoje não depende, mas é um ecossistema. O equilíbrio do negócio, do consumo do negócio, está no gerenciamento da comunidade. Está em como tu vai entender, ler e se adaptar ao que aquela comunidade tá consumindo ou interpretando como mensagem à época, né? É muito comum a gente ver, por exemplo,
páginas que mudam linhas editoriais, perfis de empresa que mudam linhas editoriais em rede social para continuar aderente Aos interesses do aos público. interesses daquele público. Lá no Sua Música, a gente, por exemplo, a gente tem uma linha editorial completamente humorada. Eu tiro onda para falar do lançamento de um artista. Porque é assim que a minha comunidade interpreta. Segunda-feira não adianta eu falar de outro assunto senão ressaca. Ou brincar com esse termo de ressaca. Porque o meu público estará assim, ele interpretará assim. A gente vem de 32 dias de São João. Aqui em Fortaleza, eu peço desculpas. Eu confesso, eu não sabia o que era São João até pisar nas terras de quem realmente faz os maiores São João do mundo. Eu não sabia o que era São João. Eu sabia o que era na semana do dia 23 e dia 24, ir lá, vestir o xadrez, dançar quadrilha, comer o Uma pratinho. festa aqui, uma festa ali, mas são Exatamente. coisas pontuais, assim, né? Eu descobri o que é São João. Então a gente fala um mês inteiro de São João. Um mês inteiro. De novo, falando sobre o consumo efêmero das coisas. Acredito que o podcast ele vai ao ar rapidinho. Mas a música do São João foi Chorei na Vaquejada, Eric Lante, Tarcísio do Acordeon. Tocou ao longo desses 30 e tantos dias, né? Porque ainda tem o iniciozinho de julho. Mas ninguém consegue mais escutar ela no início de agosto. Metade de agosto, a música já venceu. Já pula pra próxima. Impressionante. Porque é muito efêmero. A validade do É o conteúdo. fashion da música, né? Exatamente. Mas a gente vê, sim, algumas músicas que perduram um ano, por exemplo. Pega o Guanabara e vem. Já tá vencendo, mas Mas já demorou. Chegou em exatamente. mim, Mas, por exemplo, eu não um escuto ano, nenhuma. ano passado, Wesley Safadão estourou com Tu tava na revoada. Não, essa não chegou em mim, entendeu? Todos os artistas tocaram ano passado. E Foi todos mesmo. os artistas tocaram esse ano. Então, tipo, existem essas coisas fora da curva um pouco. Mas, no geral, é tudo muito efêmero. Que eu achei interessante que tu estava pontuando é que precisei mudar o meu plano editorial, minha linha editorial, para me manter aderente ao público. Aham. Então, assim, aquele gestor, analista, enfim, a pessoa que cuida da rede social lá atrás de 10 anos, o papel não é mais só pegar a imagem, criar uma legenda e postar. Não, Ele tem não. uma necessidade ali de conduzir uma comunidade. Assim, até vejo que começa a surgir, e algumas empresas já começaram a adotar, o gestor de comunidade. Exatamente. A gente vê muito perfil de vaga em LinkedIn que não é mais analista de social media. Ou é um analista de social media porque precisa preencher lacunas mais da parte jurídica e de recursos humanos. Mas, no final das contas, essa vaga é sobre gerenciamento de comunidade. É um cara que ele não é fazer um post, é criar um diálogo, né? É criar um diálogo, é entender que o comentário em cima do comentário de alguém conduz um elo. Não, e aí nasce o quê? Talvez o grande desafio, ainda mais dependendo da rede social, porque tem a rede social do ódio, que é o Twitter, Uhum. que é a gestão de crise nessa comunidade também, né? Exatamente. Qual foi um case, um momento assim, eita, aqui vai dar ruim. Recentemente, por exemplo, de novo falando sobre o São João. Eu tenho certeza que todo mundo aqui viu, isso é um fato, né? O quanto se falou sobre a presença de outros gêneros musicais dentro do casting do São João. Sim. Esse é uma polêmica, assim, porque eu de verdade sou um cara fãzaço de São João, sou do interior e tal, Uhum. e pra mim São João é um outro modelo de negócio do que aquela galera com as calças apertadas cantando uma música que não tem muito a ver com São João. Mas eu sei que a modernidade tá aí, Isso. assim como eu vi também críticas sobre São João com roupas de carnaval do Rio de Janeiro. Sim, também Sim, teve sim, esse tipo isso. de repercussão. Esses dois momentos que eu notei nesse São Então, João. por exemplo, houve, só para vocês entenderem a nível de porcentagem em número, certo? Num dos São Joões que a gente fez, que a gente esteve presente, foram 101 shows. 101 shows num dos palcos. Desses 101, 2 foi de música eletrônica, 4 foram de sertanejo. É um número, Dentro do volume total. dentro do volume total, é um número
E desses 2 e desses 4, foram noites em que os portões fecharam. Ou seja, dentro desse ecossistema, dentro dessa comunidade, há consumo. E eu não estou falando só de comunidade digital. Então, sim. Eu estou falando de Sim. comunidade como um todo. Porque as pessoas vivem no mundo real também, né? Exato. No final da história, a jornada passa Isso. por Então dentro eu tenho e uma, fora do eu tenho uma digital. parcela de público dentro do ambiente digital criticando, onde eu tenho que gerenciar essa crise, porque eu falo, e a galera vem nos comentários, isso não é São João, isso não é São João, isso não é São João. E eu tenho uma parcela da outra parte da comunidade que está no evento físico com portões fechados, com o público para mais de 60, 70, 80 mil pessoas, e que está gerando uma receita para ambulante, está gerando entretenimento para 65, 70, 80 mil pessoas. Então é um gerenciamento de crise para a gente, cada vez que a gente falava, DJ tá no palco. Cara, era metralhada. Se eu for olhar o número pelo número, fale bem, fale mal, fale de mim, né? A gente tava com. O engajamento tava ótimo, mas a gente tinha muito receio. Minha social media na ponta, cara, tinha muito receio de publicar qualquer coisa sobre o artista, apesar de que ela sabia que precisava, porque era um fato e tal, não sei o quê. A mesma coisa eu falo sobre 10 anos atrás, alguém teve uma ideia muito absurda de fazer uma tatuagem em troca de sanduíches vitalícios. Isso gerou uma crise gigantesca. Quem é daqui de Fortaleza pode até lembrar. Lembro. E na época eu era um girino. Eu era um girino, Não tinha maravilhoso. poder de fala nenhum, né? Só tinha que chegar lá, ler altar, fazer a redação e postar. A minha sorte foi que eu escrevi uma redação que foi... Então tu participou desse processo. Marca Conte mais, vamos aprofundar. Marca digital, Vamos tatuar essa ideia aqui. carrega no peito. A sorte foi essa. Como já se passaram 10 anos, eu vou contar a verdade em ipsiliteracy. E aí, eu falei, não, tá de sacanagem, a gente não vai subir isso. Não, a gente precisa subir porque o cliente tá mandando. Mas, gente, o cliente não entende dessas coisas. Mas tudo bem, quem sou eu? Mas o cliente tá mandando e o cliente paga o FII da agência. Vem aí, a confusão, né? Era perto da hora do almoço. Eu publiquei. Na volta do almoço, o mundo estava se acabando no semifinado Facebook. Mas o que é isso? O Facebook tem uma audiência Eu sabia. Foi só pra cutucar ele, Galera que acha que morreu o Facebook, ele é ainda um estrondo, ele humilha todas as outras redes sociais ainda. Facebook Watch, melhor do que o YouTube Shorts. Parei. Aí, e aí o mundo tava se acabando e tal. À época, isso era muita coisa. Talvez até hoje ainda seja muita coisa. Só pra vocês terem ideia, foram mais de 1000 compartilhamentos na imagem. Qual era o ano? 2012, talvez? Na era digital, 2012, 11 anos. Isso são quase assim 7 gerações assim dos dinossauros pra cá. Ou seja, 1000 na época era muito, é muito mesmo. 2011 pra 2012, era muita coisa. 1000 era uma brutalidade. Era assim, brutalidade, era tipo, quase 1 milhão hoje. Era a saga do vaqueiro. Exatamente. E aí, cara, vi do dono da marca coçando a cabeça e todo mundo aflito na agência. Agora que se passou com 11 anos. Aí eu vou falar. Eu peguei e falei assim, cara, eu acho que primeiro reconhecer o erro e transformar isso numa causa social. E aqui não é greenwash nem nada. Até mesmo porque com a realidade da qual eu nasci, eu sempre vou ter essa tendência de levar algo para dentro de um contexto social. E eu falei, transforma isso numa campanha social e a cada compartilhamento a gente doa 1 quilo de alimento. Foi um sucesso. No final das contas foram quase... foram 1,5 toneladas de alimentos doados para o IPRED, assim, foi muito legal. Agora foram horas de terror. Horas de terror. Alguém tatuou? Não. Glória. Excelente pergunta, porque passa pro próximo tópico e então, alguns gerenciamentos de crise, eles partem do pressuposto que você se desconectou mesmo da realidade, ou
É raro, mas acontece com uma frequência. É, exatamente, exatamente. Qual o lado difícil e o lado... Não, o lado difícil, vamos reformular. Qual a parte boa ou a parte ruim, né, de uma marca construir aí uma comunidade em volta? Poderia listar, assim, algumas coisas, por exemplo, porque eu vejo que parte boa... você tem um diálogo mais próximo com o seu público ali, com seus clientes, na verdade, né? Faz com que você diminua, por exemplo, o investimento em pesquisa. Exatamente. Porque você está ali muito próximo. Então a pesquisa continua sendo excelente, mas assim, você está escutando de quem te dá o insumo para a criação da próxima estratégia, do próximo produto. E tem a parte difícil, que é todo esse gerenciamento de crises, porque você está mais sujeito. Exatamente. Então, acho que Tá tem com- algumas tá marcas com- mais até, exposto, né? que evitam. Assim, se É. fosse colocar algumas coisas assim na tua experiência, de lados positivos que te renderam, lados complexos, assim como esses que tu tá dando de Eu acho exemplos que eu reais. também preciso enaltecer uma coisa. É mais fácil pra mim pelo fato de eu lidar não só com sua música, mas 80% do meu trabalho ao longo da minha carreira foi em cima de entretenimento e cultura. Então isso é mais fácil. Eu não estou aqui falando de gerenciamento de comunidade, por exemplo, num escritório de advogados. Isso seria um desafio, né, que é muito mais conservador. Então, como vai romper essa barreira do relacionamento de comunidade? Eu sei que dá, eu sei que existe. Eu vejo, inclusive, não só escritórios de direito, mas eu vejo pessoas da medicina já se relacionando assim com o público, né? Tem a tiktokerização do serviço, né? Todo mundo tem que ser tiktoker, no final das contas. Tal. Mas eu acho que o bônus é esse. O bônus, de fato, é esse. É você estar mais perto de quem te consome. Tu ler melhor. Tu entende melhor. É um tal da coerência, né? Assim, que apesar de ser uma salvação meu. Então se eu sou coerente, assim, né? Ser coerente é difícil numa comunidade, né? Porque você tem que ter um nível de conhecimento profundo sobre aquele comportamento. E o ônus, ele vem dessa exposição. Então tu precisa realmente gastar mais combustível nesse relacionamento. Tu tem que entender melhor. Por exemplo, no meu social media, ou minha turma da redação, enfim, quando eles chegam lá para trabalhar com a gente, se eles não entenderem de forró, cara, é quase um laboratório que precisa ser feito. Tem que ter legitimidade, Porque né? se ele erra, por exemplo, se ele comete uma pequena falha de dizer que a música é tua e não dele, Nossa. aí eu entro em dois conflitos, inclusive jurídico. Eu entro no conflito com a indústria, porque o compositor não foi mencionado, ou o artista não foi mencionado de maneira correta. E eu entro no conflito com a minha comunidade, que vai tacar na minha cara e dizer que você tá errado. Como é que pode? A maior porque plataforma de música errou. você vai ser cancelado, né? Porque é o que Exatamente. Bauman diz, né? Que a morte numa sociedade antiga era basicamente você ter, enfim, perder sua vida em reformas vitais, né? Mas na sociedade moderna é você ser excluído pela sua comunidade. Uhum. Que aí é essa morte social, que você deixa de ser visto e ser Ou idolatrado. relevante. Exato. Então, E e é exatamente isso que acontece, essa ausência de legitimidade, assim, porque você não consegue ser coerente com aquilo que você se propôs a colocar, que parece ser fácil quando você fala, é só coerente, mas tem um nível de estudo e profundidade que é essencial para sobreviver. E existe a expectativa do público, assim, né, assim, você é minha referência, como você errou, né? Como é que pode? É isso, assim. A gente tem sempre esse desafio, né? De se manter, no nosso caso, por exemplo, assim, falando abertamente das nossas estratégias dentro da linha editorial. A primeira camada é uma diferença que eu gosto de fazer entre domar e dominar a comunidade. Isso é uma coisa flutuante. Em alguns momentos a gente precisa domar, em outros a gente só domina. Em que sentido? Eu oferto comercialmente para uma marca a minha audiência. É assim que a gente paga as contas, né? Assim como um veículo como esse. Isso aqui tem um custo de operação. Esse custo de operação disso aqui que a gente está conversando é convertido por num apoio de um terceiro produto, né? Bem-vindo à indústria criativa. A indústria criativa funciona assim. Então eu vendo a minha audiência. Quando eu vendo a minha audiência para uma marca e que eu digo que eu vou fazer um conteúdo exclusivo e personalizado para ela, eu preciso criar um diálogo eu preciso domar a minha comunidade para absorver que aquele meu conteúdo é patrocinado e eles continuarem consumindo
numa média de performance semelhante a um conteúdo não patrocinado. Mas, no decorrer do ano e no decorrer das outras oportunidades, eu preciso apenas dominar. Ou seja, eu preciso conduzir minha comunidade com um aspecto de dominância. Eu sei que aquela música está fazendo sucesso. Eu sei que esse vídeo que eu estou mostrando para vocês, de um outro ângulo de visão de um show, vocês só encontram comigo. Então ele vai olhar para mim e vai dizer, caralho, eu vou lá primeiro, porque esse cara é comédia, esse cara mostra a vida do artista de outro lado. Isso é uma coisa que eu falo muito com o nosso time, assim. A gente precisa mostrar um nível de relevância que as pessoas não veem em outras camadas, em outros cantos. E assim eu domino a minha comunidade. Essa é a primeira camada do qual a gente adere dentro da nossa dinâmica de conteúdo. A segunda é realmente estar atento aos níveis de tendência. Então, nesse exato momento, a gente está cobrindo o Festival Expocrato. Nós estamos fazendo a transmissão oficial. E aqui a gente já tem alguns méritos que a gente já conquistou em algumas outras edições de São João, que a gente fez com as nossas próprias mãos. Também transmitindo São João de outras cidades, etc. Níveis de audiência que são comuns ou semelhantes, e algumas vezes até maiores do que alguns veículos tradicionais de mídia, né? Só para vocês terem ideia, em uma só rede social a gente teve 176 milhões de impressões. Só em uma rede social. Estou falando só de Instagram da sua música, certo? E um perfil, né? A gente tem alguns perfis. Por exemplo, existem duas equipes focadas em como a gente vai levar. Na verdade, são 3 equipes em como a gente vai levar a experiência do que está acontecendo ali para o usuário. Eu tenho uma equipe focada em reacts. Não estou falando reacts tipo Casemiro, não. Estou falando em reacts do que está acontecendo no momento, com cortes da transmissão em real time. Sempre com redações com teor mais humorado. Então, essa semana teve a apresentação da Simone Mendes, ex-Forró do Moído. Num dado momento do show dela, ela vai tocar Forró do Moído, porque foi aquilo que a consagrou. É aquilo que reconecta ela com a... Pra quem não sabe, ela tá em carreira solo, ela tá reconquistando o público. Então, ela vai tocar as músicas que reconectam ela com sua comunidade, certo? É a hora que as pessoas mais esperam do show. Então, o meu copy, a minha redação, dentro desse post, vai ser falando sobre isso. Vai ser com teor humorado e emotivo. E aí, a minha ponta na rede social vai decidir se a gente vai fazer um Reels, se a gente vai fazer aquele formatinho clássico, né? Aquele formatinho meme, que tem uma redação em cima, com o vídeo do que está passando embaixo, ou se ele vai fazer em tela cheia. Isso vai sendo do momento. Eu tenho uma outra equipe focada nos stories, porque eles estão mostrando um segundo, terceiro, quarto point of view do que está acontecendo. Então, o cara que está lá, às vezes eu já vi isso acontecer mesmo, as pessoas comentando que estão no show, atualizando rede social, e, cara, eu acabei de ver isso acontecer, vocês já postaram. Ou o cara que tá... Aí eu tenho a terceira equipe de transmissão, que ele recebe o artista no estúdio, que ele conversa com o artista antes ou depois dele ir pro palco. Então, são 3 níveis de experiência, 3 níveis de diálogo com o público, onde eu furo a barreira do dominar. E aí a gente consegue esses números, porque eu estou mais conectado com o público. Eu sei o que é que ele vai tocar. Por exemplo, eu preciso enaltecer as músicas do Tarcísio do Acordeon. Depois a gente pode voltar a falar sobre os negócios da sua música, de como a gente evoluiu interpretando a comunidade. O Tarcísio do Acordeon é artista da nossa distribuidora digital. Então eu sempre preciso valorizar esse meu artista, né? Sempre preciso enaltecer. Eu entreguei para ele, tanto no São João de Campina Grande, quanto no São João que ele tocou Petrolina, Maracanã, enfim, todos os que ele esteve, eu entreguei copies emotivos, copies humorado, com uma performance alta. Porque eu disse, eita, eu não vou dizer que, essa música do Tarcísio do Acordeon é incrível. Olha o estouro, olha o sucesso do Tarcísio do Acordeon. Não, isso é outra camada, meu público já sabe que isso é um sucesso. Agora, como é que ele se identifica com isso? Ele se identifica na hora que eu boto um copy. Eita, isso aqui
só presta pra ouvir com o celular no modo avião. Aí eu pego um trecho do que a minha equipe de transmissão botou no ar, de 2 amigos sofrendo. Aí a gente bota, eu e meu amigo é assim, do jeito que a gente escuta o Tarcísio do Acordeão é desse jeito. Então aí o público se interessa, aí eu busco, reconhece ali, né? eu busco a relevância num dado que é muito importante para o meu time. Beleza, eu tô lá olhando os níveis de impressão, os níveis de engajamento, mas a gente olha muito para quando eu estou falando de Instagram, eu olho muito pro share. Porque é quando eu sei que eu vou para outros públicos para além do meu. Quando o cara, eu conquisto tanto o cara que ele vai lá e publica na própria rede social dele o conteúdo que eu publiquei, se identificando. Para mim, isso é um dado primoroso. Um KPI aí pra você É um sempre. KPI, exatamente, é um KPI que me diz assim, cara, esse cara está na categoria amando a gente. Tu falou um pouquinho de estrutura aí, de como que tu se organiza. Uhum. Acho que é uma coisa interessante, como a gente está falando aqui com comunicadores, pessoal do marketing, às vezes eles têm curiosidade. E a gente também teve aqui com o pessoal da Pague Menos, da Advance, eles falaram um pouco desse momento do BBB, onde eles tiveram que ficar 24 horas por dia Aham. com a equipe gerenciando comunidade. Porque é Uhum. como se você tava, Exatamente. né, assim, poxa, qualquer promoção que eu entre, eu vou ter que ter estoque, porque existe a comunicação e a brincadeira no front, mas existe toda uma logística Exato. e uma estrutura no back, né? Exato. Fala um pouco dessa tua estrutura hoje no teu negócio, assim, como que vocês precisaram se reorganizar? Você já falou algumas coisas, mas eu achei interessante que eu acho que é para as pessoas, pô, eu preciso estruturar a minha equipe para gerir uma comunidade. Exato. Eu brinco com o meu time dizendo que o São João, pra gente, né? Quando eu tô falando da maior plataforma de música 100% brasileira e com foco no Nordeste, obviamente o São João é o nosso ponto altíssimo. O outro ponto alto é o verão. Então, no ano, a gente vem com o verão, aí descansa um pouquinho e vem com o São João, que é outra pancada. Mas, durante, né, essa agenda, o escopo que é montado é um escopo que já está desenhado para isso. Então, termina sendo o nosso vestibular, a nossa Copa do Mundo, porque a gente joga o jogo durante o ano inteiro. Então, existe uma divisão já dentro do próprio time de exercícios, de atividades. Então, eu tenho social medias que são focadas em vídeos curtos, seja ele TikTok, Kawaii e YouTube Shorts. Eu tenho um social media focado em story, em contar histórias rápidas. Eu tenho um social media focado em feed. Que aí, Habilidades e skills também Diferentes. diferentes. exatamente. Porque são maneiras de comunicar diferentes. Em alguns momentos a gente espelha a publicação, é óbvio, eu não estou aqui sendo Estou sendo não, coerente, como não a gente tava estou falando sendo aqui. coerente na minha fala. Em alguns momentos a gente espelha a publicação para os três, Até porque mas é tem espelhado produtividade. com estratégia. Isso. No mundo Porque faz ideal, sentido. exatamente. Então, por exemplo, às vezes as minhas social media que estão na ponta de vídeos curtos comentam com as social medias que estão no feed para dizer, olha, esse meu vídeo curto aqui, ele tá bombando e eu sei que existe um tempo de diferença do que viraliza em plataformas de vídeo curto pro que viraliza em feed, por exemplo, no Instagram. Falando abertamente, o que viraliza no Kawaii, no TikTok, ele tem alguns dias aí para viralizar no Instagram. Então é comum as social medias ou os social medias que estão no feed pegarem esse insumo daqui para lá. Então isso já é uma diferença na minha equipe. Existe o redator, certo? Dentro do meu time. Que no meu caso eu tenho uma estrela que é um cara que é uma enciclopédia do forró. O cara é uma enciclopédia do forró. Ele, inclusive, também tem uma página de Instagram com mais de 1 milhão de seguidores. Então, o cara, a gente Essa respira. dobradinha aí já- Isso, a gente respira esse universo. Então, e aí eu tenho as outras funções. Aí eu tenho gente de audiovisual, eu tenho gente que gere tudo isso, tenho gestor exclusivamente para redes sociais, eu tenho gestor de conteúdo de uma maneira geral e tal. Quando a gente entra nesse campo, quando chega no São João, por exemplo, a gente trabalha muito a pré. Então a gente procura chegar alicerçado porque a gente tem que fazer. Então a gente já sabe. Nós iremos, por exemplo, nesse São João, Marinosa e Eric, a gente trabalhou em 5 verticais. A gente fez um concurso cultural, onde a gente financiou a carreira artística
de um ganhador, né, de um concurso cultural. Só para você ter ideia, nesse concurso cultural, só em uma rede social foram 19 mil comentários. A gente teve uma websérie de culinária, porque a gente não dá para falar de São João sem falar de culinária. Ah, mas o que é que tem a ver uma plataforma de música? Mas eu tô falando de São João. Se eu tô falando de São João, Então tô o falando de culinária. ecossistema inteiro entra. Né? A gente teve uma websérie com um pouco mais de turismo para mostrar como são São Joãos nesses tantos cantos que a gente acha que são relevantes. Eu tive coberturas em mais 5 cidades, cobertura mesmo como veículo de mídia, e eu tive a transmissão. Desculpa te interromper, é porque eu acho isso fantástico, assim, detalhes na fala. Não é sobre música ou sobre gastronomia, é sobre São João, a temática daquele Isso. momento. Então, você pode falar sobre sua música, ele não se restringe a falar de música. Não, Então, assim, se a temática pede gastronomia, é como falar de gastronomia, Conectando a música. conectando a música e conectando a temática do São É, João. aí a gente faz desde o óbvio, tipo, E você não está se tornando uma plataforma de gastronomia por isso. Não. Porque a cultura tá toda incluída. É isso, assim. Eu sou refém daquilo, como eu te falei, da minha comunidade. A minha comunidade precisa se conectar ao São João. Minha comunidade acha o São João relevante. Então, como é que eu crio aderência nessa comunidade, nesse perfil de consumo, sem fugir daquilo que eu sou? Sem trazer uma inverdade. E aí eu pego uma chefe para fazer pratos tradicionais de São João, com releituras, harmonizando com as marcas que foram apoiadoras, né, do setor gastronômico. E eu crio insights. Eu vou colocando, por exemplo, enquanto você está fazendo isso aqui, aquela música ali é do mesmo tempo disso aqui. Ou, aproveita e baixa aí a playlist e tal, porque a gente está fazendo isso aqui, e aí tu baixa a playlist. Então eu vou conectar de alguma maneira. Tu Né? amplia a equipe nesses períodos de... Amplio. Amplia a equipe. Amplio, eu trago muitos fornecedores, para muitos parceiros, muitos amigos, queridos, e que dividem, e que eu preciso dividir esses louros dessas conquistas com eles também. A minha equipe quintuplifica no São João, facilmente. E isso vocês aprenderam na prática ou vocês já imaginavam que quando chegaria nesses momentos vocês precisariam de uma retaguarda mais estruturada? Ou você assim, poxa, sofri no primeiro Exatamente. e agora no próximo eu já aprendi? Não, foi mais perto disso, porque assim, houve também, como eu te falei, houve uma mudança de atuações do Sua Música ao longo desse período. Então, Sua Música hoje é completamente diferente desse de tantos anos atrás. Acabou o tempo, foi? Não, fica à vontade, ainda temos tempo. Sua música é completamente diferente dos anos atrás. Então, hoje, o negócio é muito mais maduro. Anos, séculos, luz mais maduro. 4 anos atrás, o Sua Música, ele vendia branded content dentro de conteúdo. Ponto. Então, a gente tinha um ângulo de atuação curto. A gente não fazia as coisas com as nossas próprias mãos, né? De 4 anos pra cá, a gente vem fazendo. Então, quando eu cheguei no Sua Música, que a minha diretora comercial também, quero mandar um beijo pra ela, Marcela, e o CEO, Rony, me deram a incumbência de, cara, a gente precisa fazer coisas com as nossas próprias mãos, bora fazer. Quando eu sentei, que respirei, veio a pandemia. E numa era das lives. Numa segunda-feira bem tenebrosa, onde a gente teve que, inclusive, foi na última demissão, assim, foi uma sequência de demissões. A gente perdeu faturamento assim, em 15 dias. E aí o CEO virou pra gente e falou, pra mim, inclusive, porque eu era o último head, as minhas demissões foram as últimas do dia. E com os olhos marejados, ele falou, não vai ter São João. Isso a gente tava em março. Falei, cara, que é isso? O pessoal tá falando aí, 15 dias, pô. 15 dias, máximo um mês aí, tudo volta ao normal. Cara, não vai ter São João. E a gente ficou com isso e sentamos, a diretora comercial propôs, cara, agora é a hora da gente fazer o nosso próprio São João. E aí a gente fez o primeiro circuito de lives. Até então, eu tinha feito 3 lives em toda a minha vida. Em toda a minha vida eu tinha feito 3. Então tu já era um experiente, porque tu já tinha feito 3, né? Eu terminei o ano de 2020 fazendo 59, de março a dezembro. E no 2021, na 60ª, inclusive, eu peguei a Covid.
Então, assim, a gente fez um São João de verdade. Foi quando a gente, esses projetos que acontecem hoje, eles estavam embrionários, eles estavam no embrião, a gente estava gestando, e do nada a gente decidiu botar no mundo. Vambora, do jeito que dá. Tem que nascer. Tem que nascer. Tem que nascer. Então, como a gente estava no ambiente digital 100%, porque talvez os desafios que a gente enfrenta hoje de olhar para o negócio e dizer, cara, eu nunca vou me comparar a um pratinho. O que é que eu vou falar? Hoje a gente tem essa coragem de digitalizar esse consumo, porque em 2020 era só isso, né? Então, 2020 do mesmo jeito, a gente chamou uma grande chefe de renome, de culinária regional, e fizemos o que hoje é o Play na Cozinha. A gente transmitiu o nosso próprio evento. Então, os artistas estavam em casa. Queria mandar um abraço também pro Reno, porque eu lembro muito. O Reno, eu ajudei o Reno a criar o setup de transmissão dele remotamente, a gente se falando pelo telefone. Reno também super parceiro do Som Música, Reno Poeta. E aí a gente começou a cutucar os artistas. Cara, pô, tô em casa, tô ficando doido, preciso ir pro mundo, eu preciso aparecer e tal, não sei o que. Cara, a gente tá com a ideia de fazer um São João e tal. Bora. E enfrentando, além da pandemia, enfrentando o caos de como a gente faz logística até. Tipo, a gente precisava dar insumos, dar termos jurídicos por deslocamento da casa do artista para onde a gente estava. A gente montou a cidade cenográfica, testes e mais testes de Covid. Em suma, a gente fez um São João de 22 dias com 42 artistas em 3 cidades. No primeiro ano de pandemia. Só de transmissão a gente coletou 22 milhões de alcance em YouTube. Fantástico. No segundo ano a gente chegou melhor, passando por isso, agora vamos embora, vamos aprender e tal, vamos lá. E no terceiro ano, eita ferro, agora tudo voltou ao normal, ou parcialmente ao normal. Tem que reaprender agora. E agora? E aí a gente tinha desenvolvido essa expertise de fazer transmissão. Que é a expertise de fazer transmissão, somado à audiência que a gente entendeu que nós somos um plus comercial para os eventos. Então é como um evento, pô, cara, queria te apresentar o meu plano para ver se tu comercializa. E aí a gente comercializa, a gente cria um cross-brand junto com o evento, um cross-media junto com o evento, e comercializamos a transmissão com a nossa audiência, que a gente constrói ao longo do ano. E surgiu uma nova linha de receita aí. Uma nova linha de receita. E você tinha falado sobre como vocês interpretam a comunidade para gerar negócios, assim, ou gerar novos produtos, assim, como que vocês, ou até para gerar novos conteúdos. Então, assim, eu acho que já está quase chegando ao fim, minha última pergunta, não sei se o Eric tem alguma, mas eu acho que essa é super importante, a gente não pode sair daqui sem ela. Exatamente, porque assim, isso é uma ótima fala, tanto pro universo do business, quanto para as pessoas que estão aqui, que são usuários, estudantes e tal. A gente nasceu com essa plataforma, foi criando relevância, essa comunidade foi aumentando, os próprios artistas começaram a entender que nem precisava mais gravar, imprimir aquela quantidade de disco, bastava ele dizer, vai lá no Som Música e baixa, de graça. Depois a gente começou a virar chancela de sucesso. Então, ainda é comum você ver o artista dizer, essa música aqui bateu 1 milhão de downloads, 1 milhão de plays no Sua Música em menos de 24 horas. Isso é uma chancela de sucesso pra ele. Gera reputação, senhora. Exatamente. Lá, né? Exatamente. E a gente começou a entender um pouco mais do music business. Então, a gente viu artistas que estouraram no Sua Música a nível local. Aí o Sua Música projetou ele para um nível regional e o Sua Música projetou ele para um nível nacional. A gravadora foi lá em Eco. E de repente esse cara sai do Sua Música porque a gravadora tem uma outra interpretação de negócio. E, poxa, aí a gente viu isso acontecer uma vez, a gente viu isso acontecer 2 vezes. E por que? Aí começamos a entender por que o cara sai. Não, é porque lá ele vai ser distribuído digitalmente. O que é distribuição digital? É tipo levar o artista pro Spotify, pra Deezer, pro YouTube. Entendi. Pô, então a gente vai atrás de fazer esse serviço também. E aí a gente começa a desenvolver esse tipo de serviço.
a gente ganha relevância com essas plataformas. Porque as plataformas enxergam sua música como alguém que realmente sabe do que tá rolando. Então a gente tem uma relevância muito grande quando eu chego pro Spotify e pro Deezer, né? A equipe do Sua Música Digital chega pro Spotify e pra Deezer e diz, ó, cara, confia no Eric do Piseiro, porque o Eric do Piseiro já estoura. E aí, o Eric do Piseiro já estourou. Menor dúvida. Não tenho dúvida disso. Ele vai terminar aqui hoje dançando, que o TikTok Eu não. não tenho essa habilidade motora, né? A gente vai pro canal da gente de dança, o Mate Dança. E aí, a gente desenvolve Sua Música Digital para começar a levar artistas para outras e distribuir essa música. E distribuição de música é um negócio muito semelhante a qualquer outra distribuidora, como distribuidora de água, por exemplo. Então, existe a indústria que fabrica e existe a indústria que distribui. Sim. Então, a gente, ou qualquer distribuidora, corre lá para que o produto esteja na melhor gôndola, com o melhor preço, com a melhor negociação, com aquele supermercado, por exemplo. A gente faz isso com a música. E aí a gente viu isso acontecer, né? E aí a gente preparou o Sua Música Digital. Então hoje o Sua Música Digital é uma distribuidora, uma agregadora de música muito forte e que a gente tem artistas dessa relevância, como o Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes, o próprio Reno, né? Catálogos do João Gomes, a gente tem catálogos da Nalda de Caju, enfim. A gente trabalha digitalmente isso e faz a proteção jurídica também e toda o corre, né, para arrecadação de royalty e dá para o artista, né? Divide com o artista. Você também resolve essa questão aí que para ele, que só quer cantar, também já... Isso. ele tem A uma gente solução, tem, né? é isso, a gente tem um módulo de negócio, né, da editora de música. Então, o que é uma editora de música? É um cartório. Quando o Eric do Piseiro compôs, ele chegou pra gente, ele precisa de uma empresa que não é um cartório tradicional, ele precisa de uma editora de música para comprovar que aquela música é dele. E que proteja ele não só para que ele consiga ter uma arrecadação de ECAD mais precisa, mas principalmente para na hora de uma negociação, vendeu a liberação, vendeu uma coisa. Né? Então a gente foi se moldando a indústria. Assim, hoje a gente oferece serviço para a indústria. A gente tem um escritório aqui em Fortaleza voltado para a criação de conteúdo artístico. Então são estúdios de música, estúdios de audiovisual, mais o escritório daqui focado nisso. A gente tem escritório em São Paulo mais focado na parte administrativa, marketing, tecnologia e tal. Então a gente oferece esses dois serviços. A nossa indústria foi crescendo junto como a gente foi entendendo a comunidade da indústria. Porque, por exemplo, quando vem uma gravadora de fora, uma distribuidora de fora, para falar com o artista que está lá em Itapajé e que faz muito sucesso, é uma coisa. Quando chega a gente da Sua Música aqui do Nordeste, com o nosso jeito de lidar, sabendo a trajetória, sabendo quem é aquele artista, conhecendo aquele artista olho no olho, é muito diferente para o próprio artista. Então, se hoje a gente tem, por exemplo, a gente já teve no top 100 do Spotify, no top 100 a gente já teve quase 50 artistas do gênero popular, piseiro, forró, axé, arrocha. Desses quase 50, eu posso te dizer que 30 e poucos eram nossos. 30 e poucas faixas ali eram nossas. Oh, boa. Fantástico. Você tem mais alguma pergunta, Eric, para finalizar? Não, porque eu vou perguntar, eu vou estourar o tempo, só tá olhando para mim ali faz bem uma meia hora já. Bom, então agradecer aqui. Zé Pretinho está aqui com a gente. Eu que Foi agradeço. uma aula aqui. Eita. Claro. Do lado dos professores aqui. Ah, não, esse cheio de tema aí eu sou cases. aluno, E cheio de cases, porque eu acho É verdade, é fazer uns 5 podcasts, porque são vários temáticos, né? Também tem a gestão de eventos, né? que... Com certeza. Assim, tem várias coisas, assim, o cara, outro dia eu fui dar uma palestra pra ele, disse, não, deixa eu ficar aqui só de plateia mesmo. Que lisonjeado. É bom, menino bom. Então, agradecer sua presença aqui hoje. Obrigado. Tá, acho que foi fundamental aqui para o nosso podcast. E para vocês que nos acompanham, que estão aqui com a gente, pergunto, qual é a sua comunidade? E o que você tem feito para gerir a comunidade da sua empresa, né? Eu vou ficar até de olho nos comentários para dar uma respondida em quem tiver dúvida. Então já coloca aí umas perguntas pro Zé Pretinho que ele vai estar de olho para responder. Exatamente. Aproveitem. Então, gente, obrigada. Então, a gente está finalizando aqui mais um SVM Insights. Então, acompanhe a gente. Não deixe de seguir o nosso canal, nossas redes sociais e acompanhar a gente que tem muito podcast com muita gente massa vindo por aí. Valeu! Valeu, gente. Tchau.